Começa agora Histórias de Primeiro Trampo, um podcast produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Histórias de Primeiro Trampo, feito pela Agência Cubo. No episódio de hoje eu trouxe o Pedro, que passou uma situação super inusitada. Ele simplesmente foi parar numa ambulância no seu primeiro dia de emprego. Caraca, imagina que terror, passar tudo isso com apenas 17 anos. Pois é. E a gente trouxe o Pedro aqui pra contar essa história pra vocês. E pra motivar a gente nunca desistir, até porque o primeiro emprego é barra assim mesmo. Então, Pedro, conta pra gente. Cara, vou te contar, parece até coisa de filme, sabe? Eu me senti em um take de Todo Mundo em Pânico, mas acredita, aconteceu comigo de verdade mesmo. Desde pequeno eu sempre fui o tipo de garoto que preferia ficar na minha, que chegava ao ponto de que se eu pudesse eu viveria dentro de um buraco. Até pra cumprimentar meus parentes em churrasco de família, receber visita de amigos dos meus pais, socializar, fazer novas amizades. Era um verdadeiro desafio. Mas mesmo com tudo isso, chega uma hora que a gente precisa encarar os medos de frente, sabe? Eu queria ter meu próprio dinheiro, me sentir independente e comprar o que eu quisesse sem depender de ninguém. Então eu decidi que precisava arrumar um emprego. Mas assim, enquanto tentamos entrar nesse universo do mundo corporativo e encaramos novos desafios, responsabilidades, vemos de fato que não é nada fácil. O desafio ele meio que já começou quando eu dei início a estruturar todo o meu currículo e não tinha experiência nenhuma. Então o único pensamento que ficava na minha cabeça era: o que eu vou colocar ali, gente? O ponto principal e talvez um dos únicos era o meu certificado no curso de inglês, do qual eu tenho muito orgulho. Havia me formado recentemente no curso do CNA, uma escola de idiomas que tem um foco na conversação e influência. Se eu mal conseguia falar o português claro de tanta vergonha, mas por incrível que pareça, no inglês eu mandava muito bem. Em falar no CNA, fica aqui a minha recomendação. A escola fica na Avenida Esperança, no centro de Guarulhos. É de fácil acesso, os professores são impecáveis e o melhor, eles têm condições únicas de pagamento, o que facilita demais a nossa vida, né? É de fato um investimento que vale muito a pena. Fez e faz até hoje toda a diferença no meu currículo. Não me arrependo nem um pouco. Sigam eles no Instagram, CNA Guarulhos Centro. Além de informações, lá eles postam diariamente dicas e interações. É legal demais. E, enfim, não era tão comum esses sites de contratações onde conseguimos fazer tudo de forma online, sabe? Eu precisava imprimir milhares de currículos, meter as caras e sair distribuindo de porta em porta. Pra alguém tão tímido quanto eu, isso era uma verdadeira tortura. Você sabe como é. Como diz aquela frase, quem não arrisca não petisca. Então lá fui eu, vestido com a roupa estilo CLT mesmo, do meu guarda-roupa. Peguei lá do fim da gaveta, com um monte de currículo impresso embaixo do braço e fui debaixo desse sol mesmo. A saga foi longa mesmo. E que saga foi essa, meu amigo? Passavam-se horas e horas andando e nenhum único currículo era entregue. Tudo por vergonha de perguntar se estavam contratando e se eu poderia deixar meu currículo. Já tava me sentindo o próprio fracasso ambulante. Só tava faltando o nariz vermelho de palhaço. Mas é como dizem por aí também. Dias de luta, dias de glória, mas no meu caso foram dias de luta e dias de fossa. E a minha glória veio na forma de uma agência bancária. Isso mesmo, um banco. Onde finalmente eu enxerguei a minha oportunidade. Um banco pequenininho, aparentemente bem antigo, havia um cartaz na entrada escrito em negrito que fez meus olhos brilharem. Eu juro por Deus, brilhou mesmo. Contrata-se. Aceitamos sem experiência. Embaixo daquele cartaz, uma caixinha daquelas de documento onde eu poderia deixar meu currículo sem precisar trocar uma única palavra com ninguém. Aquilo parecia realmente um sonho. Parecia que o destino ele tava me dando uma chance e eu não pensei nem duas vezes e deixei meu currículo lá. Então voltei pra casa, tentando me manter otimista, com boas expectativas, até porque aquele havia sido meu único currículo entregue, né? Eu precisaria de muita sorte para ser chamado logo na primeira e única tentativa. No dia seguinte, eu já acordei pensando se tentaria sair de novo, ou aceitaria o fracasso de vez. Então, do nada, o telefone de casa começou a tocar. Pirim, pirim. Logo pensei que seria uma operadora oferecendo plano, cobrança do banco mesmo. Cheguei até a me aproximar do botão de desligar mesmo, sabe? Mas algo me disse que eu poderia ser alguém do banco que eu havia entregue meu currículo. E exato, era o banco, dizendo que eu tinha gostado muito do meu perfil e principalmente do fato de eu ser fluente no inglês. Pra minha surpresa, eles queriam saber se eu poderia começar a trabalhar no dia seguinte mesmo. Meu coração ele quase saiu pela boca de tanta felicidade, só faltava eu gritar mesmo no telefone com o cara que tava falando comigo. E finalmente eu seria independente, poderia comprar meu tão sonhado, sei lá, um pote de Nutella, um videogame mais novo, sabe? Daqueles bem atualizado mesmo. E no dia seguinte,
com ansiedade batendo no talo mesmo, mal conseguia dormir pensando no novo emprego. Procurei nas gavetas a roupa mais formal que eu tinha, já queria trabalhar em um banco, que era um terno que eu tinha usado até no enterro do meu bisavô, e fui pro banco nada confiante, só com a cara e sem coragem. E assim, tá vazio de novo, só que dessa vez algo parecia meio estranho. Na última vez que estive lá, era tarde, escuro já, o banco estava fechado e não dava pra ver muito bem dentro dele, só que agora tava muito claro e o banco aberto. Era pequeno e aparentemente mais velho que eu e todas as minhas gerações juntas. Tinha algumas rachaduras pelas paredes e mofo, muito mofo mesmo. Havia uma luz no meio do salão que estava pra queimar e ficava piscando sem parar, tipo um filme de terror mesmo, sabe? Comecei a pensar se realmente isso seria uma boa ideia, e até que de longe eu vi um homem se aproximando. Era com ele que eu havia falado no telefone, lembro como se fosse ontem, a voz dele tava na minha cabeça mesmo. Ele era baixinho e usava uma camiseta social de manga verde musgo, que era 5 vezes maior que ele. Uma calça social verde e um tênis de corrida. Ele era meio calvo e os olhos esbugalhados como de um sapo. Me cumprimentou com as mãos frias e suadas e disse: "Ansioso pra começar?" Na hora estranhei muito ele não ter me chamado pra conversar ou até mesmo me entrevistar mesmo. Mas na realidade eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que a minha timidez poderia me atrapalhar de pensar em qualquer entrevista. Até que ele me fala o que naquele tempo foi a frase mais assustadora que eu vi na minha adolescência: "Você vai trabalhar com atendimento ao público." Logo eu! Meu coração gelou na hora e minhas mãos começaram a suar frio mesmo, sabe? Eu senti elas tremendo, mas eu já tava lá. O banco ainda tava vazio, não poderia ser tão ruim assim. Em seguida ele me passou algumas instruções, de forma bem vaga mesmo. Deixou bem claro que quando fosse por volta de umas 10 horas, o banco iria lotar e que eu ficaria com tão temido atendimento e a outra funcionária ajudaria os clientes nos caixas eletrônicos. Dito isso, pareceu que no estalo de dedo ela tava ali, ela chegou. Ela era uma mulher de mais ou menos uns 30 anos, alta, magra, com um vestido cinza, olhos grandes, mas não maiores que as olheiras dela. Sim, eram gigantescos mesmo. Acreditei que não poderia piorar e adivinha? Uma fila monstruosa se formou do lado de fora, com as pessoas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Era como se o mundo inteiro decidisse resolver seus problemas financeiros justo no dia do meu primeiro expediente. Fiquei cerca de 1 hora atendendo aquela multidão de pessoas, já tava ficando louco e rouco também. Eu nunca falei tanto dentro de 1 hora da minha vida. Até que eu decidi ir no banheiro, precisar de um momento, jogar uma água no rosto, me recompor, sabe? Então lá tava eu, no banheiro do banco, tentando reunir coragem e me acalmar depois de todo o caos que tinha acontecido e que tava acontecendo ainda. Eu pensava em como tinha me enfiado naquela furada, mas não poderia desistir no primeiro dia de trabalho. Mas antes que pudesse me recompor completamente, aconteceu algo totalmente inesperado. Eu espero que você foque nessa parte aqui. Assim que eu abri aquela porta do banheiro, eu dei de cara com um senhor. Cara, ele tava pelado. Ele tava pelado na frente da cabine do banheiro. Foi horrível, ele tava pelado. A cena por si já era surreal, mas a situação ficou ainda mais louca quando ele me viu. E sem pensar 2 vezes, eu lembro nitidamente. Ele se jogou no chão, gritando desesperadamente: "Faz minha ficha! Faz minha ficha, eu quero meu dinheiro!" O susto foi tão grande que juntou com a minha ansiedade. Eu não tinha uma gota de café naquele dia no meu corpo, eu não tomei nada. Meu corpo, ele simplesmente desligou mesmo. Eu desmaiei ele mesmo no chão, não senti mais nada. Era tudo um preto mesmo. Mas também, como um estalo, eu recuperei a consciência, os sons de sirenes invadiram meus ouvidos. Eu abri os olhos lentamente mesmo e percebi que estava dentro de uma ambulância, sendo levado para o hospital. A confusão ainda martelava na minha mente, mas uma coisa era claro: eu tinha aprendido uma lição valiosa naquele dia. Nem tudo vale um pote de Nutella ou um videogame novo, do mais avançado possível. Acabamos nos detendo em situações absurdas sem nem perceber, mas no final das contas, o mais importante é ter coragem para enfrentar os desafios de frente, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto e lidar com senhores pelados. E é com essa história que nós finalizamos mais um episódio de Histórias de Primeiro Trampo. Eu espero que, com essa história do Pedro, vocês tenham entendido que o mercado de trabalho é cheio de desafio e, vez ou outra, a gente tem que se deparar com um deles. Não se esqueçam de acompanhar a Agência Cubo nas redes sociais e até mais! Em um tempo de conformismo e imediatismo ilusório, o movimento é necessário. Te apresentamos a Agência Cubo. Pense fora da caixa. Pense ao cubo. Você ouviu Histórias de Primeiro Trampo, um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul.